Estava aqui imaginando quando o apóstolo Paulo ele envia a carta à igreja da Galácia, né? Nós sabemos muito bem que não foi só a uma igreja, mas foi as igrejas que estavam situadas na Galácia, né? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo ele envia aquela carta por causa dos crentes que estavam na Galácia, que estavam se afastando do amor de Cristo, né? Do verdadeiro evangelho. A Bíblia vai dizer que se infiltraram dentro da igreja alguns judaizantes, né, querendo impetrar a lei, né, de Moisés, né, a circuncisão religiosa sobre aqueles crentes, dizendo que a graça não era suficiente para a salvação. Aí o apóstolo Paulo, vendo aquilo que ele estava se desviando, né, ele vai dizer: "Ô insensatos Gálatas, como vós tendes desviado tão depressa de um evangelho para o outro evangelho que não é outro", né? Ele vai escrever nesta carta lá no capítulo 6, né? Você vai ver que ele dizendo que agora em diante ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, né? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, né, por ter sido chamado por Jesus Cristo lá na estrada que ia para Damasco, no caminho de Damasco, né, quando ele tinha recebido cartas do sumo sacerdote para prender os crentes que estavam naquelas regiões. Mas você vai ver aí que Deus ele tem um encontro com o apóstolo Paulo, né? Isso que eu quero dizer para você nesta tarde, que aqueles que te perseguem, aqueles que querem tocar em você, Deus ele vai ter um encontro com essas pessoas, mas não para o matar, mas para reconhecer que você é um servo do Senhor, e eles depois vão pregar aquilo que você prega, que é o nome de Jesus Cristo, né? O Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus Cristo. Porque, meus queridos irmãos, nós sabemos muito bem que há perseguições, né, para os crentes hoje em dia, né? A gente sabe muito bem que por causa de alguns, né, que têm levado o Evangelho para um lado, né, querendo ganhar dinheiro às custas do Evangelho, né? Onde o Senhor Jesus Cristo disse que aquilo que recebeste de graça também entregai de graça ou dai de graça também, né? E a gente sabe que tem muitos mercenários por aí, né? Mas Deus, ele na carta aos gatos, ele vai mostrar um homem, né? Demonstrando a sua identidade, né? Para aqueles crentes que estavam ali na Galácia, né? Mostrando, ele dizendo que ele carregava no seu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Quando ele estava falando esta expressão aí, ele estava falando, nós sabemos muito bem que foi escrito para a gente como estigmata, que quer dizer feridas, né? Cicatrizes, mas ele estava falando aí de uma forma de um patrão, de um fazendeiro que era um escravo, né? Que pegava um escravo antigamente, colocava no seu corpo a sua marca, né? O seu logos, né? A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo ele disse que ele carregava no corpo dele as marcas do Senhor Jesus Cristo, né? Ele estava tentando dizer, né, que não era homem que tinha escolhido ele, né? Não era ninguém que tinha escolhido ele da terra, mas sim o Senhor Jesus, né? Porque nós sabemos muito bem que quando um fazendeiro pegava um escravo, ele pegava aquele ferrete, colocava no fogo. Quando aquele ferrete estava incandescente, né? Ele impregnava na costa, no corpo daquele escravo, com as iniciais do seu nome, né? Que quando ele puxava aquele ferrete, meu irmão, trazia carne do corpo do homem, né? Do corpo do escravo, né? E o apóstolo Paulo estava tentando avisar, dizer para aqueles crentes ali que eles não se contaminassem
com as falsas doutrinas, mas vivesse um verdadeiro evangelho, né? Vivesse aquilo que ele tinha ensinado, né?